Você sabe como todo o dinheiro arrecadado do pagamento dos nossos tributos está sendo aplicado na sua cidade? Quando o nosso dinheiro vai para os cofres públicos, ele precisa ser gasto com as necessidades da população em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Controlar as contas públicas é muito importante para saber se essas obrigações estão sendo cumpridas. Mas, para que esse dinheiro seja utilizado de forma correta e transparente, é preciso que exista uma fiscalização. Um excelente exemplo é como você organiza o orçamento da sua casa. Você precisa controlar seus gastos de forma responsável e anotar tudo certinho, porque se não fizer assim, é muito provável que acabe em dívidas. Pois é. É esse o olhar que deve existir nas contas públicas e que chamamos de responsabilidade fiscal. É a responsabilidade fiscal que mantém a saúde e o equilíbrio financeiro das contas públicas. Ela busca fazer com que os governantes controlem seus gastos, respeitando os limites de despesas e cumprindo as metas orçamentárias. O dinheiro que se encontra nas contas públicas deve ser separado em dois grandes grupos. O primeiro é chamado de gastos obrigatórios, como é o caso da educação. A Constituição Federal assegura que a União deve destinar, no mínimo, 18% da receita resultante de impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Já os estados e municípios e também o Distrito Federal, 25% do montante. Por outro lado, existe o grupo dos gastos facultativos ou discricionários, conhecidos também como gastos opcionais. É quando o governo tem a liberdade de decidir o valor e o momento mais adequados para investir em áreas estratégicas do país. Com o passar dos anos, o Brasil ficou cada vez mais no vermelho, porque gastou mais do que foi arrecadado. É como se você tivesse que pedir empréstimo todos os meses para cobrir os seus gastos. Isso se tornou uma enorme bola de neve. E para reorganizar e reequilibrar as contas públicas, o Brasil instituiu o chamado limite de gastos, ou teto dos gastos. Ao mesmo tempo que pretendia equilibrar as contas públicas, o limite dos gastos trouxe outros desafios. Imagine que você passou meses equilibrando suas despesas e, de uma hora para outra, acontece algo inesperado. Ocorre que você não tem dinheiro para lidar com essa situação inesperada. E aí? Fazer o quê? E foi assim que os governos se viram diante da pandemia do coronavírus. Eles tiveram que adotar medidas emergenciais para lidar com a crise na área da saúde. Para solucionar acontecimentos como esse, o governo utiliza o chamado crédito extraordinário, que são valores destinados às despesas urgentes e imprevisíveis, como em situações de guerra, comoção interna e calamidade pública, como está na nossa Constituição Federal. Nesse caso, o poder público utilizou-se desse orçamento para o repasse ao Ministério da Saúde, estados e municípios, no esforço de enfrentamento à Covid-19. Bilhões e bilhões de reais foram liberados para salvar vidas. Mas aí volta à cena a pior inimiga do Brasil: a corrupção. O melhor remédio para combater esse problema é a transparência com as informações e a participação da sociedade na fiscalização. Por isso, é muito importante que nós, cidadãos, assumamos juntos essa tarefa de exercer o controle social para saber como está sendo gasto o dinheiro público, que de público, na verdade, não tem nada. Pois, como já dizia a nossa dama de ferro, Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos.